Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O Conselho Nacional de Justiça laureou 241 unidades judiciárias de todo o país. A premiação foi em consequência de julgamentos realizados na Semana Nacional do Júri, ocorrida em março deste ano. Receberam o selo ENASP Bronze as unidades que promoveram pelo menos 4 plenários do Tribunal do Júri durante a semana. Para abordar a Semana Nacional do Júri e outros assuntos inerentes ao tema, convidamos o promotor de justiça João Ricardo Tavares, que atua na Subprocuradoria Institucional do Ministério Público Gaúcho. Doutor João Ricardo, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Prazer é meu, Marco, muito bom. Essa premiação ocorreu em Brasília, agora no final de setembro. O senhor foi promotor na comarca de Cachoeira do Sul e outros promotores do interior também receberam esse selo bronze da ENASP pela participação efetiva nesta Semana Nacional do Júri. Como o senhor avalia essa mobilização que levou mais de 2 mil crimes dolosos contra a vida nessa semana ao Tribunal do Júri? Olha, eu acho que essa iniciativa foi muito importante, porque é a primeira, eu acho que é importante que o nosso telespectador saiba disso, né? Foi a primeira semana do Tribunal do Júri que se realizou em todo o país por uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça que envolvia os 27 tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e aí, evidentemente, envolvia também o Ministério Público através dos seus titulares nas varas do Tribunal do Júri de todo o país e que tinha como meta... aliás, tinha como objetivo auxiliar a atingir a meta 4 da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, que era julgar todos os crimes dolosos cuja denúncia tinha sido recebida até 31 de dezembro de 2009. Né? A meta era 3 mil julgamentos em todo o país, nós obtivemos o alcance de 70% dessa meta, foram cerca de 2 mil julgamentos, e aqui no Rio Grande do Sul, além de mim, nós tivemos mais outros 5 colegas, que eu peço licença para registrar, porque acho que é muito importante enaltecer a participação, né, dessas pessoas que também receberam o selo bronze, que foi o colega Márcio Emílio Lemes Bressani, o colega Felipe Teixeira Neto, colega Newton Castin dos Santos, Rodrigo de Oliveira Vieira e Gustavo Burgos de Oliveira. Foram os outros 5 colegas que também receberam o selo bronze, que é, justamente como tu disseste, aqueles colegas que obtiveram a meta de pelo menos 4 julgamentos naquela semana de 17 a 21. Por várias razões, às vezes não acontece. No meu caso, por exemplo, o último julgamento que estava marcado, seriam 5, foi adiado na véspera a pedido do defensor que teve um problema de saúde. Então são coisas imprevisíveis que acontecem, que não se conseguiu cumprir a meta que nós tínhamos nos proposto na comarca e que fazia o atendimento àquilo que estava sendo determinado pelo CNJ, que era pelo menos um julgamento naquela semana por dia, né? Pois é, a meta da ENASP era levar a júri o máximo de denunciados pelo Ministério Público até o ano de 2009. Tínhamos, me parece, mais de 3 mil casos. Exato. E a meta cumpriu 70%. Como o senhor avalia também esse número? Eu acho que a receptividade foi muito boa, porque nós sabemos que às vezes há uma certa resistência, né, nas coisas que são novidade, por várias razões. Nós fomos, por exemplo, na comarca onde eu atuava, comunicados da necessidade de atender essa determinação do CNJ e, evidentemente, havia muitas outras atividades já marcadas, porque não é novidade para ninguém que atua na área jurídica do excesso de volume de trabalho que todos nós estamos submetidos. Então, haviam muitas audiências marcadas, criminais que tiveram que ser, instruções criminais que estavam marcadas que tiveram que ser adiadas. Então, a adesão eu considero muito positiva, se tratando da primeira semana. Nós já temos a segunda semana marcada agora para o ano 2015 e eu tenho certeza que a adesão será maior, né? Agora não vamos ter um marco de data, né? Vai ser livre, todos os processos que tiverem pendentes de julgamento serem incluídos naquela semana, mas eu acho que uma adesão de 70% em todo o país foi um sinal de que houve um esforço mesmo de todos os magistrados, promotores de justiça, defensores, enfim, no sentido de atender isto. E foi
procurado primeiro pautar aqueles processos mais antigos e que já estavam aptos para julgamento. O processo do Tribunal do Júri é um processo complexo, né, mais demorado, e se procurou então trazer aqueles que estavam prontos para o plenário de julgamento mais antigos, e foi cumprido. Eu sei que, por exemplo, na vara do júri eu atuava ali em substituição, e quando terminamos aquela semana, mais os júris que já estavam pautados até o final do ano, se está hoje lá com a comarca na vara do Tribunal do Júri absolutamente em dia no que diz respeito aos processos pendentes de julgamento. Então, eu acho que é um esforço que é muito positivo, e essa meta do ENASP é uma meta importante para, sobretudo nessa área que é aquele bem maior que nós temos, que é a proteção, né, da vida. Pois é, já está definida, acertada, que a próxima Semana Nacional do Júri, em 2015, será no mês de abril. E desta vez não teremos, digamos assim, essa marca do ano de denúncias, como foi de 2009. Dessa vez, independentemente de quando começou a tramitação do processo, né, ele poderá ser levado a júri. Qual é a diferença que o senhor vê aí? Porque agora, em março, né, tinha que ser processos até 2009, e agora não haverá essa... Seguramente o levantamento que o Conselho Nacional de Justiça fez nas unidades de toda a federação deve ter apontado que haviam ainda resquícios de processos até 2009 com certa importância, vamos dizer, em número, né? E determinou então que viessem para a conclusão, para que se houvesse efetivamente uma decisão em relação a esses processos cuja denúncia havia sido recebida pelo Judiciário até 31 de dezembro de 2009. Ou seja, se nós atingimos quase 70% e evidentemente que os júris não se realizaram só naquela semana, né, houve diversos outros julgamentos durante o ano de 2013 e agora em 2014 também. Então, efetivamente, nós vamos ver que em 2015, seguramente a maior parte desses processos, o recebimento da denúncia se deu posterior a esta data de 2009, por isso que se deixa livre para que venham a julgamento todos aqueles processos que estiverem prontos para o plenário a partir desta data de 2009. Né? Como o senhor vê hoje a persecução penal hoje no Brasil? Olha, o grande problema, no meu ver, no meu entendimento particular, não é uma posição evidentemente institucional, mas é minha, na experiência que eu tive atuando dos meus quase 23 anos de Ministério Público, praticamente 16 deles só na área criminal. O grande problema nosso, além do volume de trabalho que é invencível pela polícia no sentido de dar uma resposta rápida na conclusão das investigações, a parte pericial, né, que é uma parte muito importante hoje e que merecia efetivamente ter uma atenção maior, com maiores investimentos e maior, inclusive, estrutura material e de pessoal para que as investigações tivessem uma qualidade bastante melhor do que aquela que nós enxergamos hoje. E acho que se nós tivermos aí uma atenção e vem tendo ao longo do tempo um esforço de que se consiga aprimorar as técnicas de investigação, sobretudo na área pericial, como eu disse, ainda nós estamos ainda muito atrasados nesta área e seguramente com muita necessidade de um investimento com mais atenção para que essas provas, às vezes muito importantes nos casos de homicídio, por exemplo, que se não tem testemunhas são de difícil elucidação, a prova pericial se constitui numa prova que, sem dúvida nenhuma, é muito importante, né? Depois dessa fase da persecução penal, quando o processo está pronto, porque muitas vezes um processo de um crime doloso contra a vida demora muito para ser julgado. Por que isso acontece? Olha, são diversas razões, né, Marco? O processo do júri é um processo complicado porque ele é um processo dividido em duas partes. Uma parte que, depois de concluída a investigação policial e apreciado se é caso efetivamente de abrir um processo criminal pelo Ministério Público, ou seja, oferecida a denúncia, que é aquela peça que inaugura o processo penal,
ao Poder Judiciário, e esta peça recebida pelo Poder Judiciário após a defesa se manifestar, ela vem a fase instrutória, ou seja, da ouvida de testemunhas, e depois o interrogatório do réu ou os interrogatórios dos réus, né? E aí se conclui a primeira fase, onde depois das manifestações de acusação e defesa, o magistrado vai determinar se este processo vai a julgamento pelos jurados ou não. E aí inicia a segunda fase, se ele efetivamente mandar o julgamento, que se chama pronunciar o acusado, ou seja, submetê-lo à apreciação do Conselho de Sentença. E aí começa a segunda fase, que é a preparação para o plenário. Ocorre que nós temos diversos casos, né, diversos fatos que ora são mais complexos, ora envolvem mais de um réu, às vezes muitos réus envolvidos, muitas testemunhas para serem ouvidas, então são diversos fatores que podem influenciar no tempo de tramitação desse processo. Se é um réu com 5 testemunhas, evidentemente que um processo vai ter uma tramitação muito mais célere do que um delito que envolva 7 ou 8 réus, como nós temos aí, mais de 200 testemunhas, como às vezes acontecem para serem ouvidas em um determinado processo, né? Então são diversos fatores que nós poderíamos aqui ficar falando muito tempo que influenciam na demora ou na maior celeridade do processo. Um deles, só para pontuar, é se o réu está preso, como tem prioridade sobre todos os demais processos, aqueles onde os réus estão presos, isso acelera o processo. O número de recursos que eventualmente vão ser apresentados pelas partes de cada decisão judicial tomada durante o curso do processo também influencia se a parte, por estratégia de defesa ou de acusação, resolve não recorrer de alguma determinada manifestação do magistrado, o tempo encurta, evidentemente, e isso é o caso concreto que vai dizer, por isso que é imprevisível determinar que um processo de júri tem uma tramitação em determinado tempo, porque seguramente esse tempo não será cumprido em alguns casos pela complexidade dos fatos que estão em apreciação. Em média, o que tem durado mais ou menos um processo dentro do tribunal do júri, mas a questão da instrução do processo, o senhor não acha que às vezes é demorado demais, a sociedade fica esperando ansiosamente uma resposta para aquele crime? Exatamente, também essa tua pergunta vem ao encontro do que nós estávamos conversando antes, porque aqui também, né, se não há como dizer precisamente um tempo médio, né, que vai durar um processo, porque nós temos diversas realidades diferentes no judiciário de todo o país e no próprio nosso estado do Rio Grande do Sul nós temos muitas diferenças. Por exemplo, tem comarcas que têm varas especializadas que tratam somente dos crimes dolosos contra a vida, e isso evidentemente dá uma celeridade maior, se o volume daquela vara do Tribunal do Júri não é um volume considerável, vamos dizer, que torne inviável, dá uma certa celeridade. Mas nós temos outras comarcas que fazem tudo, né? Por exemplo, as comarcas de entrância inicial, na maioria das vezes, a matéria que o magistrado, que o promotor de justiça que está lá atuando tem, são as mais diversas e são só as 2 pessoas para trabalhar nisso, né? Isso influi, evidentemente, porque tem muitos casos que têm também necessidade de serem apreciados com celeridade em diversas áreas, na infância e da juventude, na área de saúde, enfim, nas mais diversas áreas que o direito atua, que não é só na área criminal e na área criminal não é só, evidentemente, nos crimes dolosos contra a vida, porque nós temos uma gama de delitos muito intensa, né? O que nós sabemos, e é uma realidade que está sendo enfrentada, e por isso essas metas mesmo do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, que tem se empenhado junto com as instituições em cada estado, de tentar dar uma resposta a esse clamor da sociedade, que é justo, de que o judiciário dê a sua resposta num tempo razoável e mais efetivo. Nós sabemos que nós temos aí uma gama enorme, um volume enorme de processos que está sendo invencível para o número de pessoas que atuam nessas instituições, né? E os estados todos têm limitações, nós sabemos disso, inclusive limitações de ordem orçamentária, que não conseguem prover a necessidade real que as instituições precisam, principalmente a partir de 88, pela grande demanda que chegou
nas portas do Poder Judiciário para dar conta desse volume de serviço. Então, claro que efetivamente a celeridade hoje, a morosidade, até vamos dizer, é um problema sério, mas que é conhecido das instituições e que está sendo procurado ser enfrentado. Prova disso foi uma dessas ações, a primeira Semana Nacional do Júri, que vai se repetir agora em 2015 e que procurava justamente dar uma resposta, uma sentença, uma decisão final àqueles casos que tinham ingressado no judiciário de todo o país até 31 de dezembro de 2009. Então, isso é bom para que o nosso telespectador veja que efetivamente essas metas, a razão disso é justamente para que se dê uma resposta a essa crítica que se faz e que é procedente de morosidade no trato das questões. Agora, essa morosidade, ela não é uma morosidade dolosa, né, Marco? Não é intencional, ela é efetivamente fruto do volume de serviço que os operadores do direito estão submetidos. Tirando essa questão da ENASP, do mutirão, da Semana Nacional do Júri, o senhor acredita que nessas comarcas menores o Judiciário e até mesmo o Ministério Público podem se articularem para agilizar mais os casos que estão em tramitação? Olha, essa iniciativa houve em algumas comarcas pontualmente antes de ser institucionalizada, vamos dizer. Eu mesmo, quando ainda era estagiário de Direito, vi na comarca onde eu estudava, uns colegas promotores de justiça, juntamente com o juiz-presidente do Tribunal do Júri, fazerem um mutirão para colocar em dia a pauta do Tribunal do Júri. Agora, as comarcas, elas não têm só isto, né, Marco? Principalmente as comarcas de entrância inicial, onde as varas, como eu disse, não são especializadas em determinadas matérias e fazem essa clínica geral, ou seja, atuam em todas as áreas do direito, em todas as demandas que são submetidas ao judiciário. É difícil ter que escolher qual área atuar, né? E aí a importância, eu acho, de vir uma meta naqueles pontos que estão mais críticos, né, para que então os esforços sejam concentrados ali, porque uma iniciativa que parta daquelas pessoas que estão atuando ali se torna difícil ter que escolher, porque as prioridades são muitas e as pessoas, quando procuram o judiciário, a prioridade evidentemente é o caso delas, né, e aí dizer que vai ser julgado primeiro o A que o B é uma coisa que não se torna viável, né? Mas evidentemente que já tem muitas coisas que são, por exemplo, já tem determinações de que os processos sejam apreciados conforme a ordem cronológica que for entrando. Só que isso às vezes é atropelado por alguma emergência, né, na área de saúde, de medicamento, de uma internação de uma criança que está precisando de algum atendimento, ou mesmo um crime que tenha uma repercussão e que precise de uma pronta resposta para que a prova, por exemplo, não se perda. Então, são inúmeras as razões que podem atropelar essas metas. E por isso que eu acho que é difícil se estabelecer, a não ser que se faça iniciativas como esta, de uma semana, que não é alguma coisa que seja novidade, porque as varas do Tribunal do Júri de todo o país seguramente fazem julgamentos mensais e semanais, né, mas aí foi um esforço concentrado de todo o país no mesmo momento, na mesma semana, para julgar aqueles casos mais antigos. Isso tem um simbolismo e acho que é importante, tanto que houve uma adesão, como nós vimos aí, cumprindo 70% da meta numa primeira iniciativa. Foi muito importante e muito considerável essa participação. Aproveitando que o nosso mote é a persecução penal, é o Tribunal do Júri, faz mais ou menos, eu creio, 6 anos da lei que inovou os procedimentos no Tribunal do Júri. De lá para cá, eu queria uma avaliação sua, o que melhorou e principalmente hoje não se precisa mais da presença do réu na sessão. Isso foi um fator que eu acho que contribuiu para que alguns julgamentos saíssem desses processos mais antigos, né? A possibilidade de que o julgamento se realize mesmo sem a presença do acusado, desde que efetivamente ele tenha sido notificado desse julgamento e não queira comparecer, né? Porque isso às vezes impedia que determinados processos fossem julgados por diversas razões. Tinha que o réu estar ali, ele não vinha e aí tinha que ser adiado o julgamento. Então, a possibilidade hoje, desde que ele tenha sido cientificado
de que esse julgamento saia, efetivamente contribuiu para uma maior celeridade. Agora, o grande problema que às vezes atrasa a apreciação num tempo razoável do processo é o que eu disse, é a complexidade do fato. Por exemplo, se nós temos diversas testemunhas para serem ouvidas em outras comarcas que não seja daquela onde está tramitando o processo, tem que ser expedidas cartas precatórias para serem ouvidas essas pessoas em outras localidades. Isso é um fator, às vezes, que atrasa um andamento mais sério do processo, né? A complexidade do fato são, às vezes, muitos fatos ou muitas pessoas envolvidas, muitos réus, muitas vítimas, por vezes, e muitas testemunhas também para serem ouvidas, né? E isso também atrasa. Quando o processo tem uma certa simplicidade, um réu com poucas testemunhas, a celeridade é muito maior do que, evidentemente, um que tenha vários réus com várias pessoas para serem ouvidas, várias diligências para serem cumpridas a pedido das partes, né? Várias provas técnicas pendentes. Então, é muito complexo determinar um tempo para que se diga assim, por que um processo do júri não termina em 1 ano? Depende, né? Tem muitos que terminam em até 1 ano, como também tem muitos que o tempo é muito maior do que isso, porque são fatos muito mais complexos e que exigem uma instrução mais prolongada. Na sua comarca onde o senhor trabalhou, de um modo geral, os processos estavam dentro do tempo? Estavam, e porque havia muito tempo lá com o juiz titular, com promotor titular, enfim, a comarca tinha ali uma assistência de pessoal bastante razoável para o nível que nós temos no Rio Grande do Sul todo, e isso evidentemente era uma vara especializada em criminal no Tribunal do Júri e nos crimes comuns, o que também contribui, né? Então, mas foi importante a realização dessa semana para que nós tivéssemos ali um esforço para que fossem julgados esses processos mais antigos e que eventualmente foram objeto de recurso, e quando retornaram do tribunal, por ter outras prioridades na frente, como de réus presos, foram deixados, né, um pouco de lado até a semana, para que nessa semana então nós fizéssemos uma verdadeira limpa na pauta daquilo que estava pendente. E acho que essa foi a realidade das 241 unidades que foram premiadas no Brasil todo. E é claro, sabendo que em abril teremos esse novo mutirão, o Ministério Público Gaúcho estará preparado para enfrentar isso. Sem dúvida, e acho que a partir agora desta divulgação que houve, desta premiação, desse incentivo que está sendo feito pela ENASP, e os colegas então tomando conhecimento, seguramente vão aderir também, vão participar, porque não há quem não queira, né, contribuir para que essas metas sejam cumpridas e que a sociedade tenha uma resposta nossa como deseja. Doutor João Ricardo, nós estamos chegando ao final do programa, mas o senhor ainda tem 1 minutinho para as suas considerações finais. Eu quero agradecer, Marco, a oportunidade de estar aqui falando. Acho que é uma iniciativa muito importante, como eu disse no início, né, de que nós tenhamos efetivamente essas metas para que a sociedade veja que as instituições estão preocupadas, sim, ao contrário do que se diz muitas vezes, né, que nós não estamos atentos, estamos sim muito atentos a esse problema e esse clamor popular por uma maior celeridade. E pode saber que o Ministério Público é parceiro de todas essas iniciativas que possam dar maior efetividade à atuação jurisdicional. Claro. Agora, uma questãozinha ainda antes de terminarmos. O Ministério Público exerce um papel fundamental, é que quando chega o inquérito policial, muitas vezes esse inquérito ele não está completo. Então, aí a importância do promotor de pedir novas diligências, e talvez isso também demore um pouco, né, essa questão do processo até ser julgado. E muitas vezes acontece isso mesmo, né, e é porque nós temos a visão de que nós temos que preparar esta prova para o plenário, né, e as pessoas que vão julgar estes fatos, na maioria das vezes, são pessoas que não têm formação jurídica. Então, existem provas que, por vezes, não vêm da autoridade policial, que são importantes no entender do Ministério Público para que nós tenhamos lá uma efetividade que é a responsabilização daquela pessoa que cometeu um crime doloso contra a vida como ela merece, né? E por isso que às vezes se pede diligências complementares àquelas que a autoridade policial já fez para que este processo chegue ao seu final com aquilo que nós todos desejamos, que é uma resposta justa para o fato acontecido. Ok, promotor de justiça João Ricardo Tavares, mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, muito obrigado.
Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!